Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Eu queria nessa hora estar compartilhando com vocês mais uma porção da palavra do Senhor. Nosso relógio de oração continua, nossa meditação continua, a nossa busca, pela face do Senhor e pela uma resposta que venha do trono da graça do Senhor, para que o Senhor possa estar socorrendo não somente a nós, mas a toda a nossa família, ao nosso município, estado, país e a todo mundo. É a nossa oração. Acreditamos que dias melhores virão, mas estamos com os pés no chão, sabedores de que vivemos um momento difícil e que talvez após esse momento difícil possamos vivenciar outros males, mas acreditamos que em tudo o Senhor estará conosco, em tudo o Senhor suprirá nossas necessidades. É exatamente o que eu queria falar nesse momento, sobre o mal. É interessante que esse é um grande questionamento, Talvez muita gente, até mesmo crente, até mesmo servos do Senhor, ficam nesse questionamento e nessa pergunta. Acreditamos que talvez para a filosofia seja essa o segundo maior questionamento que existe. Com certeza o primeiro é quem somos, de onde viemos e para onde iremos. E como crente nós temos já a resposta, e uma resposta não daquilo que achamos ou pensamos, mas aquilo que a Bíblia nos diz, Nós somos feituras do Senhor, nós acreditamos no criacionismo, nós cremos que nós somos fruto daquilo que Deus criou, e nós não somente fomos criados pelo Senhor, nós somos do Senhor e para o Senhor nós voltaremos. Então, essa primeira pergunta nós já temos a resposta. E a segunda resposta, a segunda pergunta que com certeza perturba muito, toda a filosofia, todo o pensamento filosófico, toda a mente humana é: por que o mal existe? Talvez tenhamos três respostas que não deixam de ser respostas teológicas, e até de certa forma coerentes, A primeira, nós poderíamos responder dizendo que o mal existe pela lei da semeadura. A lei da semeadura é que se você planta o bem, você irá colher o bem. Se você planta o mal, você irá colher o mal. E existem bases bíblicas inúmeras, E poderíamos dizer, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, Se atentamente ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, os meus caminhos, guardar os meus caminhos, então todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Mas no mesmo texto, em Deuteronômio 28, diz que se você não obedecer os mandamentos do Senhor, se você não guardar as leis do Senhor, todas as maldições que lá estão mencionadas correrão atrás de ti e te alcançarão. Então Deus é fiel para cumprir tanto o bem como o mal na vida daqueles, que semeiam o bem ou semeiam o mal. Alguns acreditam também, uma segunda resposta seria o dualismo que existe diante de todo mundo, Aquela guerra existente que já existe desde muito tempo, entre o bem e o mal. Querendo ou não, a gente descobre isso ao se converter, ao entender que nós estamos numa guerra contra a carne, que não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E nós temos uma guerra contra a carne, mas é uma guerra contra nós mesmos, Aqueles que são de Cristo Jesus não vivem mais na carne, mas vivem no Espírito, A gente já não obedece mais às nossas próprias vontades, os nossos próprios quereres. Agora nós somos do Senhor e como cidadãos do céu nós devemos viver uma vida espiritual. E agora já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, Então, esse dualismo existe, essa guerra existe, embora todos os nossos pecados cometidos em Cristo Jesus, eles são apagados, eles são lançados no mar do esquecimento. O Senhor diz de uma forma bem clara que não se lembra mais dos nossos pecados, mas a raiz pecaminosa, Paulo diz isso de uma forma bem clara, dizendo que o mal que eu não quero fazer, eu faço,
mas o bem que eu quero fazer acabo não fazendo. E ele chega a dizer que miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo e dessa morte, não é? Então realmente existe em nós uma luta entre o bem e o mal, que nós poderíamos dizer que é a luta entre a carne e o espírito, não é? Se eu obedecer à carne, se eu alimentar a carne, eu serei um crente, mas um crente carnal. Se eu alimentar o meu espírito, der mais ênfase àquilo que é espiritual, porque nós não temos como nos desligar da carne, porque nós somos seres carnais ainda, habitamos num corpo extremamente limitados, não é? E a Bíblia é clara quando diz que o que é corruptível, um dia se revestirá de incorruptibilidade. Então, embora sendo cidadão do céu, como cidadão do céu ainda habitamos num corpo que foi vendido pelo pecado, um corpo cheio de limitações humanas, um corpo cheio de limitações patológicas, um corpo cheio de limitações físicas, psicológicas, e graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado, corpo, alma e espírito, tem nos abençoado, tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Se você percebeu, o seu próprio corpo é todo erotizado, cheio de locais onde você sente arrepios, sensações, as quais, se você não viver uma vida espiritual, você não tem como refrear esses impulsos. Então, viva uma vida espiritual, leia mais a palavra, leve um maior tempo de oração, busque mais a face do Senhor, porque quanto mais você se alimentar espiritualmente, se cumpre aquilo que está no profeta Joel, dizendo que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então o espírito tem que cair, não é, recair sobre a carne, e matando as vontades, as paixões e os quereres da carne, não é? Uma terceira resposta que nós poderíamos dizer é por que o mal existe, e tem muita gente que acredita nisso, não é, que o acaso, não é? Aconteceu, né? Alguns chegam a dizer, e nós não acreditamos nisso, porque acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, mas acreditamos sim, irmãos, no sentido de que se você mora numa rua, numa comunidade, naquele local estoura o transformador, vai faltar luz na sua casa também. Não vai deixar de faltar luz só porque você é crente, só porque você vai usar um contexto espiritual dizendo a minha casa é selada com o sangue do Cordeiro. Sim, pode até ser, e eu creio nisso, não é? Então ali haverá somente a manifestação da glória do Senhor, da presença do Senhor. Todos os espíritos malignos estarão bem distantes em nome de Jesus, mas estamos sujeitos a essas questões, estamos sujeitos ao resfriado, sujeitos ao coronavírus, sujeitos ao desemprego, sujeitos às dificuldades materiais e financeiras. E a Bíblia é clara quando diz que o mal sucede ao bem e ao ímpio. O mal sucede ao bom e ao ímpio. Ou seja, você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa, sabe, crente, um servo do Senhor, e ainda que não seja crente, uma pessoa de caráter, que honra os seus compromissos, uma pessoa maravilhosa, mas que ainda assim estará sujeito a algumas coisas, não é? A crente também corre o risco de ser assaltado, crente também corre o risco de ficar desempregado. Então, nós acreditamos que existem essas questões, embora o Senhor governe a nossa vida e nada aconteça sem o querer e a vontade do Senhor. Mas eu queria lhe falar uma coisa que vai muito além disso, porque teologicamente nós acreditamos que o mal é o fruto da independência do homem. O homem decidiu no seu coração ser independente de Deus. Quando Deus falou para Adão e Eva dizendo que eles poderiam usufruir de tudo que havia no jardim do Éden, isso significa que eles poderiam de fato usufruir de tudo, inclusive da glória e da presença do Senhor. Mas havia um pontinho apenas dizendo: olha, apenas do fruto do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque ao comer certamente morrereis. E de fato vem o inimigo sabendo dessa limitação, sabendo que o homem já tinha suas fragilidades, embora no Éden não houvesse ainda o pecado, mas havia as percepções. Você percebe que tanto Adão como Eva viu que o fruto era bom,
Eva viu que o fruto era bom, agradável aos olhos, agradável ao paladar, não é? De boa aparência. E geralmente o pecado vem dessa forma, não é? Ele vem com uma moça bonita, com um rapaz bonito, com um emprego, não é, que aparentemente vai te dar uma condição financeira muito boa, mas que nem sempre está carregada de honestidade, está carregado de coisas que agradam o Senhor, não é, de justiça. Então devemos prestar atenção em muitas coisas, porque o pecado, ele geralmente não vem com uma visível aparência do mal, pelo contrário. A Bíblia diz que o inimigo, o anticristo, se possível, ele enganará até os eleitos do Senhor, não é? Então ele se transveste até de anjo de luz, enganando até os eleitos, até aqueles que são do Senhor. Por isso a Bíblia fala tanto de vigilância, de tanta prudência que devemos ter, não é? Logo depois da salvação, o que você mais ouve na Bíblia, depois de você receber a Cristo como Senhor e Salvador, é para que você tome cuidado, para que ninguém lhe roube a sua coroa, ninguém lhe roube a sua salvação. E por isso inúmeras vezes você ouve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você é igreja, você tem essa percepção, você tem esse discernimento, então você vai estar sempre prestando atenção, não é, para que ninguém roube a sua salvação, para que ninguém roube sua vida ministerial, sua comunhão com Deus acima de todas as coisas. Então o pecado é fruto da independência do homem. O homem decidiu, não é, e de repente ele achou que Deus estava errado. Não é bem assim, mas eu quero usufruir, eu quero experimentar. E experimentou. De lá para cá, diz a Bíblia, que toda a natureza geme por causa do pecado do homem. E é interessante que eu queria ler um texto que tem tudo a ver com isso, que está no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, verso 19, verso de número 20. Diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou vistas, não é, reveladas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, é interessante, né? Uma definição clara, não é, que a gente vê do pecado, e teologicamente a gente diz que é errar o alvo, né? Então, quando nós praticamos o mal, quando nós não temos a Cristo, quando nós nos aproximamos cada vez mais das trevas, as nossas práticas são uma prática que faz com que erremos o alvo e não façamos a vontade do Senhor e sempre a nossa. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, não é? E é interessante que esse texto agora diz que a luz veio ao mundo, e a luz é o Senhor Jesus. Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o sol da justiça. Nós não somos luz, embora o texto diz que nós devemos ser luz do mundo, nós não temos luz própria, nós somos apenas um espelho que reflete a luz que é o Senhor. Nós não somos uma fonte de luz, não é? Na verdade, a luz apenas passa por nós. Nós somos algo que o Senhor usa como instrumento para poder iluminar esse mundo e trazer luz ao mundo, mas nós não somos literalmente e potencialmente a luz do mundo. Quem é a luz é o Senhor Jesus. Então a gente apenas reflete essa luz que é Cristo, mas para refletir essa luz nós temos que estar na luz, como Ele na luz está e como Ele luz é. Então nós precisamos entender isso, que agora Jesus vem ao mundo, mas os homens, o texto diz assim, ó, o julgamento é este, quer dizer, já estão sentenciados. Nem houve ainda o grande julgamento que haverá, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas bem antes disso, o homem já está se autocondenando, porque o texto diz isso, o julgamento é este. Não há salvação para aquele que pensa assim. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Então, irmãos, assim, tem uma definição muito interessante do teólogo Agostinho. Ele diz uma coisa que é interessante, ele diz assim, ele diz que o mal é um parasita e que nós, não é, somos o hospedeiro. Então o mal nada mais é do que um parasita que precisa de um hospedeiro que possa praticá-lo, que possa alimentá-lo, não é? Então é impressionante, irmãos, nós não precisamos de ninguém do nosso lado para nós pecarmos. Sozinho nós já pecamos. Pecamos por pensamento, por palavras, por atitudes, falamos o que não deveríamos falar, fazemos o que não deveríamos fazer, ouvimos o que não deveríamos ouvir. Então, assim, de fato, o mal, ele é um parasita que precisa de um hospedeiro, e desde quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo o Senhor no Éden, ele se tornou um hospedeiro do mal. Mas graças a Deus que Jesus é a luz do mundo, que agora quem tem o Senhor Jesus tornou-se um hospedeiro da presença e da glória do Senhor. E é interessante, irmãos, que existe uma frase muito interessante, que ela é atribuída a Mahatma Gandhi, mas eu creio que ela é extremamente bíblica, não é? Acredito que aqueles que disseram que foi escrito por Mahatma Gandhi, na verdade ele fez uma compilação bíblica. E há uma frase dizendo assim: olha, a verdade deve manifestar-se em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Se nós temos a verdade deve estar na nossa mente. Se nós temos a verdade deve estar em nossas palavras. Se nós temos a verdade deve estar em nossas ações, em nossas atitudes. O texto, essa frase é interessante porque ela não deixa de ser bíblica. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que quem controla a língua, aliás é Tiago quem diz isso, na sua epístola, dizendo que o varão que controla a sua língua, perfeito varão é. Quantas vezes a gente pensa uma coisa, fala outra coisa e acaba agindo totalmente o contrário? Como é que pode haver em nós já esse problema, não é? Essa discrepância, essa guerra? Ora, se eu penso algo, eu devo falar sobre isso e devo agir dessa forma. E a Bíblia é clara quando diz que nós devemos não somente ser leitores da palavra, não somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, que a verdade, que é Cristo, esteja manifestada em nossas mentes, esteja manifestada em nossas palavras, esteja manifestada em nosso coração, esteja manifestada em nossas atitudes. A luz veio ao mundo, e a luz é Cristo Jesus. E a Bíblia é clara quando diz que existe uma ardente expectativa, e essa ardente expectativa aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos no meio do pecado, numa grande Babilônia, e essa Babilônia aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. O problema do mundo não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus por falha nossa como servos do Senhor. Somos nós quem devemos manifestar aqui nesse lugar a glória, a presença, a Shekinah do Senhor. O mal existe, mas o bem também existe. O mal foi vencido pelo sangue de Jesus Cristo. A sua morte na cruz, vertendo todo o seu sangue santo, trouxe para nós um bem eterno. E debaixo desse bem, nós estamos agarrados nele por toda a eternidade. Mas saiba que apesar de tudo isso, ainda estamos nesse plano terreno. O mal ainda se manifesta aqui nessa terra. Um dia, definitivamente, tudo isso acabará. Que o Senhor te abençoe, que você receba essa palavra, que você se encha da glória do Senhor, da presença do Senhor, do bem que é ter o Senhor como seu Senhor e Salvador, e fazer com que aqueles que ainda não conhecem essa luz, que ainda estão em meio às trevas, porque o problema da humanidade é que quando você fala do amor de Cristo, eles dizem: eu já tenho Jesus no meu coração.
E esse é um grande problema. Na verdade, a Bíblia se cumpre dizendo que o príncipe deste século, ou o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Essas pessoas que ainda não entenderam quem é Jesus Cristo e a salvação que o Senhor nos propõe, eles têm ainda um ponto cego. Esse ponto cego não permite eles enxergarem, mas nós que temos essa percepção, essa visibilidade, porque a trave já saiu dos nossos olhos, devemos fazer com que a trave saia dos olhos daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Que Deus te abençoe. A luz está no mundo, a luz é o Senhor Jesus e nós devemos refletir a luz que é o Evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe, receba essa palavra, graça e paz, queridos.